Paz do Senhor, irmãos. Amém. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus, amém? Amém. Você que está assistindo o culto pela live, que Deus possa te abençoar aí onde você está, na sua casa ou no seu trabalho, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, amém? Amém. Nós estamos dando andamento ao nosso projeto ali de construção do novo templo, e nós queremos comunicar à igreja que a comissão de construção esteve à tarde, ontem ali na construção, e nós tomamos já algumas medidas, né? Já está praticamente contratada a empresa que vai fazer o contrapiso lá no templo, né? Então, foi feito o orçamento, foi acordado com a comissão, e então já está, a empresa que já está autorizada a começar a executar o trabalho ali no templo. A partir de terça-feira, eles já devem começar lá. Mas nós queremos dizer, meus irmãos, que nós estamos caminhando, apesar de todas as dificuldades. A gente tinha um projeto para a igreja. Quando nós assumimos a igreja, a gente tinha um projeto para a igreja, mas devido a essa pandemia, isso não quer dizer que o projeto acabou. Não, atrapalhou o projeto, né? Talvez atrase um pouco algumas coisas que a gente ia fazer, vai atrasar um pouco, mas na questão da construção, nós podemos dizer que Deus está nos abençoando, né? É um projeto que pelo menos não parou. Nós estamos trabalhando nele, e para nossa alegria agora nós estamos dando assim os primeiros passos realmente de a gente ficar muito próximo. A gente está colocando um contrapiso, e a gente vai fazer ali à frente, né? Colocar uma cerca elétrica para inibir a entrada de alguns vândalos ali, e depois a gente vai fazer a parte elétrica, e aí nós já podemos fazer um culto todo domingo de manhã lá, fazer um almoço, amém? Amém. E a gente vai ficar mais próximo da construção. Mas, meus irmãos, nós precisamos também da ajuda dos irmãos, nós precisamos da contribuição dos irmãos. Eu sei que os irmãos já contribuíram muito para aquela construção, e muitas pessoas na igreja ficaram decepcionadas, né? Porque investiram o seu dinheiro ali, né? E nem tudo que foi falado foi feito. Então isso traz uma frustração, né? Isso traz uma frustração. Mas eu quero dizer aos irmãos que os irmãos continuem contribuindo para a construção, porque é um projeto que a partir de agora não está parado, mas está em andamento. Num espaço curto, um espaço muito curto, nós já estaremos ali fazendo ali o nosso culto todo domingo de manhã, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas vamos acrescentar, perdão, vamos acrescentar. Nós estaremos ali então, já dentro do templo, e fazendo um culto todo domingo de manhã. Nós contamos com a igreja, nós contamos com a contribuição dos irmãos, e nós queremos também, meus irmãos, que os irmãos não faltem no culto. Nós queremos ter um bom número aqui de irmãos, né? Nós temos espaço aqui na igreja. Os irmãos que puderem não ficar em casa, não fiquem em casa, venha para a igreja, para que nós possamos estarmos juntos, né? Eu tenho uma intenção da gente até reativar os PGs, porque parece que a igreja tem, como se diz, parece que a igreja tem uma interação melhor nos PGs, porque nós sabemos que o grupo da igreja aqui foi muito prejudicado pelo fato de algum tempo os irmãos ficarem proibidos de postar mensagem, de postar aquilo que os irmãos queriam postar no grupo. Então, por exemplo, eu encontrei uma dificuldade aqui no grupo da igreja. E lá na terceira igreja, a gente trabalhava unido, então tudo ia para o grupo da igreja. Mas aqui eu sinto
que os irmãos postam mais nos PG, no grupo dos PG. Não tem problema nenhum também. Não há problema nenhum em postar no grupo dos PG. Também não há problema nenhum. Pode postar lá, pode continuar postando lá da mesma forma, né? Mas então, se nós já estamos acostumados com os PG, fazer as interações pelo PG, nós podemos também, pelos PGs, reativar os cultos nas casas, né? Podemos reativar, porque parece que realmente traz uma proximidade, né? Com os irmãos, e a gente parece que trabalha melhor. Eu gosto muito de PG, eu gosto muito de culto no lar, eu gosto muito, muito mesmo, né? Eu acho que é um método moderno de crescimento da igreja, o culto no lar, o PG, ou célula, ou pequenos grupos, né? Como queiram. Isso aí, hoje tem muitos nomes, né? No nosso caso aqui são os PGs. Então, meus irmãos, nós podemos reativar os PG, podemos trabalhar nos PG, ou pelo menos manter mais contato nos PG. Aqueles que são líderes dos PG, comecem a entrar em contato com o seu grupo, né? E comecem a trabalhar o seu grupo. Pelo menos se não dá para reunir nas casas, então faça um momento de oração, num determinado dia, numa determinada hora. A irmã Simone também, ela está movimentando a igreja também, para que nós possamos orar mais, né? Nós possamos orar mais, nós vamos orar, vamos jejuar, né? A gente pode fazer uma escala de oração, nós já fizemos uma escala de oração aqui na igreja. Então a gente pode orar mais pela igreja, jejuar mais pela igreja. Até nós esperamos que esse tempo aí de pandemia, nós esperamos que ele passe, né? Nós esperamos que ele passe para a gente retomar a igreja. Nós, meus irmãos, estamos vendo aí algumas profecias se cumprirem rapidamente, né? E nós sabemos que Jesus está voltando, mas nós precisamos consagrar a nossa vida para o encontro com o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia aí, livro de 2 Crônicas, capítulo 1. 2 Crônicas, capítulo 1. Pode abrir a sua Bíblia, pode ficar assentados mesmo. 2 Crônica, capítulo 2, versículo 7 a seguir. Os irmãos acharam? Amém? Diz a palavra do Senhor: naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: tu fostes bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa lidar com essa nação, pois quem pode governar esse teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que é este o desejo do teu coração, e você não me pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu te fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos na beleza da tua santidade. Meu Deus, mais uma vez, nós estamos aqui para te prestar um culto de louvor e de adoração. Meu Deus, nós queremos colocar a nossa vida, Senhor, diante do teu altar de graça. Nós queremos pedir perdão de todos os nossos pecados. Deus, tudo aquilo, Deus, que nós fizemos, que foram maus aos olhos do Senhor, Deus, que não agradaram teus olhos, nós queremos pedir perdão. E nós queremos pedir, Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor venha perdoar os nossos pecados, o Senhor venha purificar os nossos pecados no sangue do Cordeiro.
Deus, que os nossos pecados não sejam um impedimento do nosso acesso até o Teu trono de graça nesta hora. Meu Deus, nós queremos pedir que o Teu Santo e Bom Espírito, meu Deus, que Ele tenha plena liberdade, meu Deus, de interagir conosco, de falar conosco, que Ele tenha autonomia sobre a igreja do Senhor. Pai Santo, toma a nossa vida em Tuas mãos. Deus, abençoe a nossa vida, abençoe esta igreja, meu Deus, derrama da Tua graça. Meu Deus, nós queremos colocar aquela construção diante do Teu altar de graça. Meu Deus, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos o Senhor, que é dono da prata e dono do ouro. Fica conosco, abençoe a nossa vida, Senhor, que o Senhor possa abençoar os Teus filhos, que o Senhor possa nos abençoar grandiosamente, espiritualmente, financeiramente. E nós, então, meu Deus, nós estaremos com o nosso coração voltado para aquele lugar, que as nossas contribuições, ó Pai, possa ser uma bênção para a edificação daquela casa, que será a casa de oração para todos os povos, como diz a Tua palavra. Senhor nosso Deus, abençoe esse culto, derrama da Tua graça, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Salomão, nós podemos dizer que é um dos homens mais privilegiados na Bíblia. O seu pai, Davi, quando nós olhamos para a história de Davi, pai de Salomão, Davi teve muitos problemas durante o seu reinado sobre Israel, muitos inimigos, muitas guerras. E a arca do Senhor, ela andava de um lado para outro. Ela era transportada de um lado para outro. E isso inquietou o coração de Davi. Então nasceu no coração de Davi o desejo de construir um templo, uma casa, um lugar aonde o povo de Israel poderia adorar o Senhor. Naquela época ainda se fazia sacrifícios, porque Jesus não tinha morrido ainda. Então ali eles traziam seus camelos, seus cordeiros, seus animais, os pombinhos, as rolinhas, os mais pobres, trazia os pombinhos, as rolinhas, porque eles não tinham condição de comprar então um animal mais grande, um bode mais grande, um touro, um cordeiro para sacrificar ao Senhor. Eles traziam um passarinho, mas Deus aceitava da mesma forma, E Davi, então, vendo toda aquela situação, toda aquela dificuldade, Davi falou: nós precisamos de um lugar para adorar o Senhor. Amém, queridos? Meus irmãos, nós sempre queremos o melhor para Deus. O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando construir um lugar melhor para Deus, um lugar mais bonito, mais arejado, existe um ditado que diz que a primeira impressão é que fica, Então nós queremos, é lógico que nós queremos um lugar bonito. Por quê? Porque o nosso Deus merece isso. Amém, irmãos? Nosso Deus merece, nós queremos fazer o melhor para Deus. Foi o que nasceu no coração de Davi: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mas fazer um local, um lugar, uma casa, um templo, aonde Deus poderia ser adorado, e que fosse um templo que levasse o nome do Senhor nosso Deus. Mas, meus irmãos, devido aos problemas surgindo no reinado de Davi, Deus falou para Davi que Davi não iria construir o templo. Deus falou: você não vai construir, mas o teu filho, o teu descendente, ele vai me construir um templo, ele vai realizar o desejo do seu coração. E isso alegrou o coração de Davi. É lógico, Deus chega e fala: você não vai construir, mas o seu filho vai construir. Isso alegrou o coração de Davi. Davi pôde descansar em paz, sabendo que um dos seus filhos iria construir esse lugar para Deus. Então, meus irmãos, Salomão começa a crescer.
E então chegou a hora, né? Chegou a hora de Deus testar o coração de Salomão. Aquele que teria a responsabilidade de construir o templo. Aquele que teria a responsabilidade de concluir o sonho do seu pai. Então Deus falou: olha, eu vou conhecer o coração de Salomão. Eu preciso testar esse menino primeiro. Eu preciso conhecer o coração dele, os pensamentos dele, né? Então a Bíblia diz, meus irmãos, que numa certa noite, Salomão, filho de Davi, estabeleceu com firmeza o seu reinado, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele, e ele o tornou muito poderoso. Então Salomão começou a orar ao Senhor, começou a apresentar ao Senhor os seus projetos. Aí a Bíblia fala que naquela mesma noite, mas Salomão orou ao Senhor, e naquela mesma noite a Bíblia diz que Deus apareceu a Salomão. E Deus então falou com Salomão: Salomão, fala comigo o que você quer. Me diz o que você quer e eu vou te dar. E a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta. Então, Salomão, ele podia pedir tudo o que ele quisesse, Deus daria, porque Deus prometeu que daria. Mas, meus irmãos, eu começo a imaginar agora a situação de Salomão. Seria a mesma coisa que a gente levasse uma criança num shopping cheio de brinquedos, onde tivesse uma variedade de mais de 10 mil brinquedos, e você chegasse e falasse para aquela criança: só pode escolher um brinquedo que eu vou te dar. Os irmãos imaginam só a situação da criança. A criança ia ficar meio bobo, né? O que eu peço, o que eu não peço, qual que eu levo, qual que eu não levo. Eu creio que isso passou pela cabeça de Salomão. E Deus falou: pode pedir. Mas você já pensou se Deus chegasse agora de você e falasse assim: olha, pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar. O que você ia pedir? O que você ia pedir, irmãos? Você já começa a ficar com a boca aberta agora, né? Não é mesmo, irmãos? Mas a gente fica meio abobalhado, fica meio sem chão. A gente fica sem saber o que a gente quer. Na realidade, a gente não sabe o que nós queremos. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós pedimos e pedimos mal, não sabemos aquilo que nós queremos. Nós pedimos mal. Às vezes, o Espírito Santo do Senhor, ele tem que complementar, ele tem que realinhar os nossos pedidos. E aí a Bíblia diz que ele nos ajuda com gemido inexprimível. Não é assim, Jairo, é assim que se pede. Não é assim. Nós pedimos mal, nós não sabemos o que nós queremos. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia diz que nós devemos fazer com que os nossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Nós devemos fazer com que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Nós devemos levar diante de Deus aquilo que nós queremos. Mas Deus, ele começou a provar o coração de Salomão, e ele disse assim: pode me pedir o que você quiser, eu vou te dar. E olha, meus irmãos, a resposta de Salomão. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria para que eu possa lidar com esta nação. Glória a Deus. Me fala baixo e decanta lá mais.
Irmãos, quanta sabedoria nos falta. Às vezes nós desejamos coisas grandiosas, e quando essa bênção vem na nossa mão, nós não sabemos o que vamos fazer. Quantos homens Deus tem abençoado? Quantas pessoas, quantos pastores? Às vezes a gente vai na convenção da igreja e lá nós encontramos com os nossos colegas de ministério. São mais de 1000 pastores, cada um tem um sonho. Eu quero que a minha igreja chegue a 500 membros, 1000 membros. E às vezes, quando a igreja chega nesse ponto, ou nem chega, ele não sabe como lidar com a igreja. Ele não tem noção da responsabilidade que Deus está colocando nas mãos dele, que é lidar com a igreja do Senhor, com o povo do Senhor. Salomão disse: Senhor, me dê sabedoria, eu não quero mais nada além de sabedoria. Eu quero saber entrar e sair no meio desse povo, eu quero saber lidar com esse povo. Eu quero ter um relacionamento perfeito com o povo do Senhor. Eu quero amar esse povo de todo o meu coração. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha ciência dessa responsabilidade. No livro de Gálatas, no capítulo 4, no versículo 19, ele diz assim: olha, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado no meio da igreja. Porque, meus irmãos, se nós não tivermos a identidade de Cristo, se nós não tivermos o caráter de Cristo, se nós não tivermos o rosto de Cristo, se nós não tivermos o perfume de Cristo, nada disso vai valer a pena. Então o apóstolo Paulo disse: olha, eu sinto dores de parto. Eu sinto uma profunda responsabilidade no meu coração em pastorear a igreja do Senhor. O apóstolo João, ele disse: para que ele cresça e que eu diminua. João disse assim: olha, eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Ele disse: olha, eu não sou Jesus, eu sou amigo dele. Jesus, certa feita, chegou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Passou mais um pouquinho, Jesus: Pedro, tu me amas, Pedro? Eu amo, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E pela terceira vez Jesus falou: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Por quê? Porque Pedro sabia que Jesus conhecia o coração dele. Meus irmãos, quantas vezes nós temos que sermos como o salmista que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, remova e guia-me pelas varedas da tua justiça, por amor do teu nome. Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. E Pedro amava mesmo Jesus, apesar de ter negado em uma determinada circunstância, mas ele morreu pelo nome do Senhor. Ele não achou digno de ser crucificado de cabeça para cima, mas de cabeça para baixo. Então ele amava o Senhor. E Jesus disse: então, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Senta, cuida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, eu estou indo embora, mas vocês vão ficar com a responsabilidade
cuidar das minhas ovelhas. Irmãos, é uma responsabilidade que muitos ainda não se deram conta dela, que é de cuidar daquilo que é mais precioso para Deus, que é o seu povo. A Bíblia fala, meus irmãos, que aquele que deseja o episcopado, ele deseja uma excelente coisa, mas ele também tem que saber. A Bíblia fala assim, que a igreja tem que orar pelos seus pastores. Por quê? Porque eles hão de dar conta das almas, eles hão de dar conta de vós. Então Deus vai cobrar de mim o destino espiritual da igreja. É lógico que vai, irmãos. É lógico que vai. E eu tenho uma responsabilidade. Eu não sou obrigado a assumir nenhuma igreja. Eu não sou, nem eu, nem ninguém. Mas a partir da hora que a gente se dispõe a cuidar do rebanho do Senhor, nós temos a responsabilidade de preparar a igreja para a volta de Jesus. E Deus vai cobrar. Irmãos, eu tenho um temor muito grande de todas as pessoas que entram por essa porta para dentro. Porque se alguém não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele não entra por essa porta. Jesus disse assim: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta de entrada. Então alguém tem que ter algum sentimento, algum amor, alguma coisa falou com ele lá no fundo da sua alma para ele entrar nesse lugar. Porque o mundo aí fora oferece um monte de possibilidade. E parece que Salomão entendeu isso, irmãos. Quando eu olho para essa palavra, isso me estremece. Senhor, me dê sabedoria para conduzir o seu povo. Me dê sabedoria. Depois, meus irmãos, que Salomão buscou sabedoria para dirigir o povo do Senhor, diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Assim Salomão acabou de orar, e desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. O sacerdote não conseguiu entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra e adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom. Que coisa tremenda. A Bíblia fala, meus irmãos, que quando Salomão acabou de orar, a glória do Senhor encheu aquele lugar. E o povo caiu prostrado, orando e dizendo: o Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom. E diz aqui, meus irmãos: ouvi a sua oração, escolhi este lugar para mim como templo para sacrifício. E se eu fechar os céus para não chover, ou mandar gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar praga, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Quantas vezes, meus irmãos, nós não temos os nossos problemas resolvidos porque falta humildade, falta oração.
Salmo 46, 10. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Nós temos que revelar essa situação. Se humilhar diante de Deus. Falar com Deus. Deus fala: então, se vocês se humilharem, eu vou perdoar o pecado de vocês. Eu vou ouvir vocês lá do céu. Eu vou sarar a terra. Vocês vão comer do melhor dessa terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Que coisa maravilhosa. A partir de agora, os meus ouvidos estarão atentos às orações deste lugar. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Mas veja bem, meus irmãos, Deus faz uma advertência aqui. E se vocês andarem segundo a minha vontade, como fez o seu pai Davi, e fizer tudo o que eu ordeno a vocês, obedecendo meus estatutos, meus decretos, minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com o seu pai Davi, quando eu lhes disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que dei a vocês, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel na minha terra, que dei a vocês, lançareis para longe da minha presença, e este templo que consagrei ao meu nome, farei com que se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e todos que passarem por esse templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez coisas destas à terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses e adoraram e prestaram culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. Irmãos, nós temos uma responsabilidade com Deus. Deus falou: se vocês ficarem firmes, como ficou meu servo Davi, não vai faltar descendente para reinar sobre Israel. Será um trono perpétuo. Mas se vocês se desviarem, se vocês adorarem outros deuses, se vocês prestarem culto a outros deuses, eu vou destruir esse lugar. Eu vou arrancar vocês dessa terra e vou levar vocês para longe. E as pessoas que passarem aqui ficarão espantados. Dirão: por que o Senhor fez isso? Por quê? Não foi Deus que fez, foi o povo que fez. O povo de Israel abandonou o Senhor. E eu me lembro, meus irmãos, que no livro de Mateus, no capítulo 24, a Bíblia fala que Jesus ia passando, os seus discípulos o chamaram e começaram a mostrar a glória do templo de Salomão. Olha que coisa bonita, que ornamento, olha as pedras preciosas, pedras que vieram do Líbano, de tantos lugares. E Jesus falou assim: olha, vocês não fiquem maravilhados com esse templo, com a estrutura do templo, com a beleza do templo. Não fique não. Não fique maravilhado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: olha, vocês não fiquem maravilhados. Vocês se afastaram de Deus. Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Importa que
Deus seja adorado espiritualmente, em espírito e em verdade. E nós conhecemos a história. No ano 70, o general Tito destruiu o templo. Ele invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Os judeus foram lançados para longe, como diz o Senhor aqui. Foi a dispersão de Israel. Até hoje, meus irmãos, eles estão longe daquele lugar. Até hoje. Eles estão longe do templo, do lugar de adoração, da casa. Mas Deus falou. Deus disse: olha, se vocês me abandonarem, eu vou lançar vocês para longe. Eles estão longe, estão nos quatro cantos da terra. E Deus diz assim: olha, e este lugar, aqueles que olharem para esse lugar ficaram espantados. Por que Deus fez isso? Então, olhe para o muro das lamentações. Olhe lá para Jerusalém hoje, para ver se não está cumprindo essa palavra. Olhe lá para ver se o templo não está destruído. Olhe lá para ver se as pessoas, se os turistas, como disse Jesus em Lucas 21, 24, que Jerusalém seria pisada, seria visitada, seria um fluxo de turista, até que se completasse o tempo da igreja. Eles estão visitando e todo mundo que chega lá fica espantado. Puxa vida, mas esse lugar aqui era um lugar esplendioso, era um lugar lindo, era uma casa de oração para todos os povos. E de repente cai essas ruínas, de repente cai esses muros grandiosos, esse lugar destruído. E os judeus chegam lá e colocam suas orações nas frestas dos muros, porque eles têm medo de pisar no lugar do Santo dos Santos, eles não sabem onde que era. E eles não mandam lá no lugar da destruição. Então, meus irmãos, se cumpriu a palavra do Senhor. Se cumpriu. Está diante dos nossos olhos. Que lugar tão lindo. Aquela oração tão linda de Salomão. Aquele lugar que desceu fogo do céu. Aquele lugar que Deus apareceu e disse assim: olha, meus olhos e os meus ouvidos estão atentos a este lugar. Eu ouvirei dos céus o que vocês pedirem. Eu vou abençoar vocês, eu vou abençoar a terra. Está onde? Tudo destruído. E às vezes, meus irmãos, eu começo a olhar para a nossa situação hoje, para a situação da igreja hoje. Quantos templos bonitos! Alguém gozou aí até de construir ou reconstruir o templo de Salomão. Você não sabe quem é? E eu sempre falo que lá não é o templo de Salomão, é o templo do ladrão. É o templo do ladrão. Alguém construiu aquilo lá para pegar dinheiro. Essa é a grande realidade. A última visita que eu fui na casa da minha tia, lá em São José, em São Paulo, e eu passei por Santa Amaro, onde moram alguns dos meus parentes, e eu vi lá, irmãos, uma obra faraônica lá, lugar construído para mais
quase 300 mil pessoas. Que é do chapéu azul lá, né? Preciso falar o nome também. Nós vamos estar tudo lá parado. Está tudo lá parado, irmãos. As igrejas estão fechadas, essa é a nossa realidade hoje. Deus está nos dando oportunidade de adorar. Cadê o povo do Senhor? Cadê o povo de Deus? Está tudo acuado, está tudo com medo. Então, será que não está acontecendo com a igreja a mesma coisa que aconteceu com Israel? Será que o tempo dos gentios não acabou? Já não acabou? Será que nós já não estamos vivendo em tempos abreviados? Será? Os às vezes eu olho para Amós, capítulo 8, versículo 12, e Deus diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a face da terra. Ah, pastor, vai faltar feijão, vai faltar arroz, vai faltar azeite, vai faltar trigo, vai faltar pão. Não! Deus diz: eis que vai chegar dias, diz o Senhor, que eu enviarei fome sobre a face da terra. Não fome de pão. Não é fome de pão, irmãos, mas é fome de ouvir a palavra de Deus. E Deus diz: eis que vai chegar dias que eu vou enviar sede sobre a face da terra. Pastor, vai faltar água, essa Nessul vai quebrar. Andou faltando água esses dias lá no meu bairro. Mas não é sede de água, não, irmãos. Deus diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que eu enviarei sede sobre a face da terra. Não sede de água, mas sede de ouvir a palavra do Senhor. E quando eu olho para a cidade, meus irmãos, quando eu olho para os lugares, eu começo a ver os templos todos se fechando, todos fechados. E a Bíblia diz assim: correrão um vagabundo de um lugar para outro, buscando ouvir a palavra do Senhor, e não acharam. A Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ainda podemos achar o Senhor. Mas a Bíblia diz que mais um bocadinho de tempo, mais um pouquinho, e aquilo que há de vir, virá. Vamos colocar ele de pé. E certamente não tardará. Sabe quem vai vir? Você não sabe quem vai vir? É a fome, é a sede? Não! É Jesus. É Jesus! É Jesus que está voltando, irmãos. É cumprimento da palavra. Nós estamos no final dos tempos. Jesus está voltando. A Bíblia diz: ouve o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus está falando com você. O Espírito de Deus está falando comigo. O Espírito de Deus está falando conosco. Mais um bocadinho de tempo que virá para lá, canta para nós. Nosso Deus e nosso Pai, canta lá nós. Meu Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E às vezes os nossos olhos não se abriram, nossos ouvidos não ouviram aquilo que o Teu Espírito tem falado, aquilo que o Teu Espírito tem falado à Tua igreja.
Senhor, nesta hora, meu Deus, nós queremos nos prostrar diante do Senhor. Nós queremos, Senhor, colocar a nossa vida diante do Teu altar de graça. Senhor, nós queremos pedir perdão por tudo aquilo que nós fizemos desagradar aos Teus olhos. Meu Deus, a Tua palavra diz que aquele que se humilhar, talvez o povo de Israel não se humilhou ainda. A Tua palavra diz que nós devemos nos humilhar debaixo da Tua potente mão, Senhor. Meu Deus, aqui está a Tua igreja. Meu Deus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua presença. Meu Deus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Senhor, para que nós possamos nos consagrar, porque a Tua palavra diz que sem consagração ninguém verá o Senhor. Grande Deus, grande Deus. Meu Deus, eu tenho muita responsabilidade com esta igreja. Eu quero colocar esta igreja, Senhor, diante do Teu altar de graça. Eu quero pedir as Tuas bênçãos. Quero pedir a Tua graça sobre a nossa vida. Meu Deus, mas eu quero estender, meu Deus, essa oração a todos os Teus filhos espalhados nos quatro cantos da terra. Meu Deus, que lá do céu, Senhor, o Senhor possa ouvir a nossa súplica. Glória a Deus, aleluia. O Senhor possa ouvir as nossas orações, Senhor. O Senhor possa nos perdoar, o Senhor possa derramar a Tua graça sobre a nossa vida. Meu Deus, nós sabemos que nós estamos na hora final. Mas nós cremos, Senhor, nós acreditamos nas Tuas promessas, Senhor, que não falharão. As Tuas promessas não falharão. Jesus disse que passaria os céus e a terra, mas a Sua palavra não há de passar. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Fica conosco, Senhor, abençoe a nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Aqueles que aguardam Jesus nas nuvens do céu, diga comigo, Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa ter uma boa semana, que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.